Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso vídeo em formato especial de hoje, o nosso curta curioso, digamos assim, são sobre algumas mentiras que te contam na escola. Como hoje é dia 1º de abril, eu resolvi trazer para vocês alguns fatos que são discutidos na escola, no ensino básico, que a gente chama, ou no fundamental, ou no ensino médio, mas que os historiadores hoje já têm pesquisas suficientes para desmentir esses aspectos que a gente discute na escola. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer uma série especial pra gente sobre essas mentiras. E aí vocês comentam aqui embaixo se vocês querem mais mentiras. Eu trouxe 4 pra gente discutir hoje nesse especial curta curioso do Dia da Mentira. Bom, vamos lá. São 4 mentiras. Idade Média e os feudos, Brasil descoberto, lei de terras democrática e é tudo culpa da Inglaterra. São esses os 4 passos que a gente vai tratar no dia de hoje. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da Idade Média. Para quem é aluno historizando mais tempo, já percebeu que Idade Média é uma coisa, feudalismo é outra. E muitas das vezes na escola a gente aprende como se tudo fosse a mesma coisa. Na verdade, a Idade Média vai ser um longo período aí de mais de 1000 anos que vai envolver o mundo como um todo. Então nós temos diferenças aí de acordo com a região, com a localidade. E não só isso. A gente na escola estuda o feudalismo, que é um sistema político e econômico, que já tem vídeo aqui no canal, se você quiser entender um pouco mais profundamente. E esse sistema vai acontecer em um período da Idade Média, em uma região da Europa Ocidental, mais ou menos aí do que a gente conhece como norte da França nos dias de hoje. Então observa só, quando a gente entende o feudalismo na escola, a gente acha que a Europa inteira era o quê? Puro feudo. Você entrava no feudo, tinha no outro, aí não tinha cidade, não tinha comércio direito, porque esses feudos eram todos fechados, mas a gente precisa romper com isso na nossa cabeça. O sistema feudal existiu sim, mas não por toda a Europa, muito menos por toda a Idade Média. Outra coisa importante é que muitas das vezes a gente escuta da Idade Média como se fosse a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, a Idade que não existiu conhecimento, não existiu ciência, só religião. Também está enganado ou enganada quem pensa dessa forma. Inclusive, chamar a Idade Média de Idade das Trevas é até mesmo um preconceito histórico. Já discutimos isso aqui no canal, porque na época do Renascimento, na fase do Renascimento, se colocou esse estigma, esse título aí para a Idade Média, justamente para os renascentistas falarem que eles eram melhores, que eles buscavam a ciência, o conhecimento. Só que na Idade Média existiram várias descobertas também, existiu ciência também, existiu filosofia, e não só na Europa, mas no mundo como um todo. E logo a gente não pode dar esses estigmas, esses estereótipos para a Idade Média, um período que foi tão longo na história. A segunda mentira é sobre o descobrimento do Brasil. Acredito que vocês já devem ter discutido isso em sala de aula com seus professores e professoras de história. Eu pelo menos espero isso, porque muitas das vezes a gente se dá com o fato de que Pedro Álvares Cabral sem querer chegou no Brasil, ou Pedro Álvares Cabral descobriu que ali tinha uma terra que consequentemente se formou o Brasil. Só que não. Portugal já tinha consciência, primeiro que o descobrimento da América é 1492. O descobrimento assim, né? A gente sabe que o Colombo chega na América, ele de fato não chega à conclusão de que é um novo mundo, um novo continente, porém se chega nesses territórios aí. Então, em 1500, quando Cabral chega no Brasil, já se tinha consciência desse território. E um dos fatos que comprovam isso é que Portugal vai contestar a bula intercoetera e vai querer então mudar aí a faixa de domínio de Portugal, justamente porque tinha consciência dessa terra que existia aqui, no caso o Brasil, nos dias de hoje. Por isso o Tratado de Tordesilhas já é pra gente uma prova concreta de que
O Pedro Álvares Cabral não descobriu nada, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, não foi sem querer, e graças a isso, não só a descoberta, né, do Pedro Álvares Cabral, que descobrimento não tinha nada, mas não só isso, como o Tratado de Tordesilhas vai favorecer que Portugal chegasse então ao Brasil, e não só isso, mas colonizasse o Brasil. E, gente, o termo descobrimento é muito complicado, né? Descobriu como? Para quem? Por quê, né? Porque a gente sabe muito bem que não só o Brasil, mas toda a América já tinham nativos, né? Já tinham pessoas morando aqui. Então não era uma coisa inédita. E não só isso, mas a gente tem alguns registros de outros povos anteriores aí a Colombo, a Pedro Álvares Cabral, chegando na América. Por isso a gente também não pode usar muito esse termo de descobrimento. A terceira é sobre as leis de terras. A gente escuta muito uma comparação clássica entre a lei de terras brasileira e a lei de terras norte-americana do século XIX, ambas do século XIX. No Brasil, a gente tem uma lei de terras em 1850, mesmo ano, inclusive, da proibição de fato do tráfico negreiro. Para quem não sabe, já existiu uma lei proibindo o tráfico negreiro aqui no Brasil. E se você quer entender um pouco mais sobre essa questão escravista brasileira, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar também linkado para vocês. Então, a gente tem no mesmo ano da proibição do tráfico negreiro, de fato, a gente tem a Lei de Terras Brasileira. E essa Lei de Terras Brasileira, é claro, vão ter aí, digamos, alguns interesses, porque as terras eram questão de compra. Se é uma questão de compra, só quem tem posses ia conseguir, de fato, uma terra. E aí, por isso que a gente fala que a Lei de Terras Brasileira é excludente. Porém, na escola, a gente discute muito que o Homestead Act, que é a lei de terras norte-americana dos Estados Unidos, é uma lei mais democrática, que vai dar mais acesso às pessoas. E por que a gente fala isso? Porque no Homestead Act, né, que é a lei de terras norte-americana, a gente tem aí a possibilidade da pessoa cultivar naquela terra por um determinado tempo, cerca de 5 anos, e posteriormente aquela terra se transformaria da pessoa. Então, o que a gente observa se a gente compara só dessa forma? A gente observa que, enquanto a lei de terras brasileira precisava comprar, a lei de terras norte-americana precisava ocupar. E, de fato, aí vai ampliar mais a possibilidade das pessoas terem essa terra nos Estados Unidos. Mas se engana que vai incluir todo mundo. Por quê? Dentro do século XVIII, século XIX, nos Estados Unidos, surge um padrão chamado padrão WASP. O que é o padrão WASP? White Anglo-Saxon Protestant. Eu não sou muito boa de inglês, mas basicamente a pessoa tem que ser branca, anglo-saxão e protestante. E claro, é branco, anglo-saxão e protestante porque é no sexo masculino mesmo. São homens que precisam ser brancos, precisam ser anglo-saxão, lembrando que anglo-saxão não é só aí dos Estados Unidos, né? A gente tem os ingleses também, e precisa ser protestante. Então, existem regras e existem limites para essa pessoa ter a terra. Por isso que, é claro, se a gente fazer uma comparação, os Estados Unidos, o Brasil vai acabar excluindo bastante também por causa da compra, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos também não existiu um padrão de exclusão. Então, o ex-escravo não podia, dependendo do imigrante não podia, logo não é tão ampla assim a Homestead Act. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Guerra do Paraguai. O que acontece? Alguns livros didáticos ainda trabalham com a ideia de que a Guerra do Paraguai é uma intenção inglesa de detonar com o Paraguai, porque o Paraguai, como está escrito aqui, era considerado uma potência na época, era uma ameaça para a Inglaterra, e aí graças a isso a Inglaterra vai provocar essa Guerra do Paraguai. Nos dias atuais, a historiografia atual acha inclusive isso até mesmo inocente. Por quê? A Inglaterra era a maior potência do mundo naquele período, no século XIX.
Vocês acham realmente que a Inglaterra ia se preocupar com uma possível industrialização de um país como o Paraguai? Dificilmente isso ia acontecer e realmente não vai acontecer. O que a gente tem como fato hoje é que o século XIX, por ser um século de recém-independências, então praticamente todas as independências da América, tirando aí com exceção os Estados Unidos, vão acontecer no século XIX. E se acontecem no século XIX, o que isso significa? Significa que as fronteiras ainda são muito recentes, os países se formando ainda são muito recentes. E por serem recentes, acaba gerando o quê? Conflitos. E é o que de fato vai acontecer na Guerra do Paraguai. Se você quiser saber com detalhes e detalhes sobre a Guerra do Paraguai, eu gravei um vídeo muito especial para vocês, vou deixar também linkado, mas a discussão que eu trouxe aqui no Dia da Mentira é essa, de que a Inglaterra não tem culpa de nada, a Inglaterra não é responsável pela Guerra do Paraguai. Quer dizer que a Inglaterra não participou nada da Guerra do Paraguai? Não, não quer dizer. A Inglaterra vai se aproveitar e muito da Guerra do Paraguai para fazer comércio, principalmente com a Tríplice Aliança, que seria o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Esse comércio vai ser interessante para a Inglaterra, não só isso, mas até mesmo emprestar dinheiro para esses países poderem avançar na guerra. Por isso, existe uma participação inglesa, mas muito longe de ser aí a responsável pela Guerra do Paraguai. Bom, outra coisa interessante é que tanto essa questão do feudalismo, da Idade das Trevas, que a gente desmentiu aqui hoje, tanto essa questão da Guerra do Paraguai, ambas já foram tratadas na prova do Enem. Então é muito legal que a gente abra espaço aqui no Historizando para fazer discussões como essas, porque ajudam não só a gente entender a nossa história e a história do mundo, mas também a gente entender as provas, né? Os textos que vêm nas provas, principalmente a prova do Enem, que gosta de trabalhar aí com essas diferenças. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos contando mentiras que a gente discute na escola? Comenta aqui embaixo, valoriza o Historizando e a gente pode continuar a conversa. Inclusive me conta se vocês gostaram desse formato. Eu achei esse slide tão fofinho na internet, trouxe para vocês, montei aí para vocês. Se quiserem também eu posso disponibilizar no grupo do Telegram, vocês me contam nos comentários, curte o vídeo e aproveita e se inscreve no canal. Então, ó, para me ajudar, curte o vídeo, se inscreve no canal e me conta o que você achou desse formato de vídeo, da gente discutir um pouco das mentiras da escola. Tem o grupo do Telegram, como eu disse para vocês, que é o Historizando. Eu tô disponibilizando lista de exercícios para vocês e toda sexta-feira eu tô corrigindo uma questão dessa lista de exercícios. Vamos junto aí, com quarentena ou não, vamos continuar trabalhando, vamos continuar estudando. E se quiser, tem Twitter, @HistorizadoTati, e Instagram, @HistorizadoTati, pra gente ficar mais pertinho. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!